Meus amigos e minhas amigas do YouTube DIP Direito Público Giovanni. Volto a falar com vocês sobre as eleições municipais. Eu falei no último vídeo sobre a 10ª conduta vedada aos agentes públicos em ano eleitoral. E agente público, nesse momento, eu estou enquadrando o prefeito, vice-prefeito, os vereadores e servidores públicos quando participarem desses atos considerados atos vedados pela legislação eleitoral. Muito bem, eu selecionei, como eu já disse, 11 condutas vedadas pela legislação eleitoral e contidas na Lei 9.504 de 97, que é a lei chamada também de Lei das Eleições. Eu estou focando especificamente no artigo 73 desta lei, que tem um título específico tratando dessas condutas. Eu disse no último vídeo, ao tratar dessa 10ª conduta, que ela se subdividia em 3 situações distintas, previstas nas alíneas A, B e C do inciso 6 desse artigo 73. O artigo 73, inciso 6, prevê que essas condutas são vedadas, as condutas que nós estamos tratando deste inciso, elas são vedadas nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, ou seja, elas não podem ser praticadas no período de 4 de julho de 2020 a 4 de outubro de 2020, considerando que nós teremos eleições em 4 de outubro, até porque, apesar de haver discussões nesse sentido de alteração da data da nossa eleição, devido ao coronavírus, né, que espalhou pelo mundo todo, inclusive para nós, há a possibilidade, há um estudo maior aí do Congresso Nacional em prorrogar as eleições. Mas como o calendário eleitoral ainda não foi alterado, nós estamos considerando que ela será realizada dia 4 de outubro e esses 3 meses antes compreende o período de 4 de julho a 4 de outubro. Nós vamos falar hoje da linha C do inciso 6 desse artigo 73 para fechar essa 10ª conduta vedada tratada nesse estudo. Diz o inciso 6 que nesses 3 meses que antecedem o pleito é proibido fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo municipal. Bom, vamos analisar esse dispositivo. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, 3 meses antes do pleito. Quem estaria impossibilitado de fazer esses pronunciamentos? Aqui nesse caso o prefeito municipal, que é candidato à reeleição. E o vereador, o presidente de Câmara, os membros da mesa, enfim, todos os vereadores que compõem a Câmara. Por quê? Porque nesse período eles só podem se manifestar no momento em que há aquela permissão para propaganda eleitoral gratuita para todos os candidatos, para que eles não saiam levando vantagem sobre os outros por serem pessoas que já estão exercendo seus mandatos, que ainda estão exercendo seus mandatos. Então veja o seguinte, para o primeiro turno, nós temos que este horário eleitoral gratuito vai do dia 28 de agosto de 2020 a 1º de outubro de 2020. Então, nesse período, pode haver esse pronunciamento em rádio e televisão por todos os candidatos. Fora desse período, antes dos 3 meses que antecedem o pleito, ou seja, do período que vai do dia 4 de julho ao dia 27 de agosto e do dia 2 de outubro, dia 3 de outubro, para o primeiro turno, ninguém pode se manifestar. Para o segundo turno, como essa propaganda eleitoral está prevista para ser realizada entre os dias 9 de outubro a 23 de outubro, de acordo com o artigo 49 da Lei das Eleições, o período vedado, então, que não pode haver pronunciamento por parte desses agentes públicos,
vai do dia 4 de julho ao dia 27 de agosto, do dia 2 de outubro ao dia 8 de outubro e do dia 24 de outubro a 25 de outubro, que é o dia que será realizada a eleição para o segundo turno. E a legislação aqui trouxe uma ressalva, que quando ocorrer pode haver, mesmo nesse período de proibição, a manifestação do prefeito, por exemplo, no rádio e na televisão. Quando isso pode ocorrer? Quando houver, primeiro, autorização da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente e relevante e característica da função de governo. Nessa hipótese pode ocorrer esse pronunciamento. Fora dessas hipóteses, é totalmente vedada. Quais são as sanções aplicáveis para quem infringir esta conduta? Primeira é aquela que é aplicada para todos, para todas as condutas vedadas. A suspensão imediata desta conduta por determinação judicial, se for possível, se essa conduta já não tiver sido concretizada. Temos ainda uma outra sanção, que também já foi aplicada em todas as que nós estudamos anteriormente, que é a multa de 5.000 a 100.000 FIRs, que vai de R$ 5.320,50 a R$ 106.410. E essa multa é aplicada a todos os responsáveis pela prática dessa conduta vedada, aqui incluindo os partidos políticos, as coligações, no caso para prefeitos, porque para vereadores nós não vamos ter esse ano, aos candidatos beneficiados, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades de natureza constitucional, administrativa e até mesmo disciplinar. Essa multa está prevista também no artigo 73, nos parágrafos de 4º e 8º desta lei, tá certo? E existe a possibilidade dessa multa ser aplicada em caso de reincidência em dobro. Então, havendo a reincidência dessa conduta, ela pode ser aplicada em dobro. Existe ainda uma outra sanção também pesada, que é a cassação do registro ou do diploma, se já eleito o candidato, que praticar essa conduta. É uma previsão do parágrafo 5º do artigo 73 da Lei 9.504 de 97. Então, aquele candidato que está indo para a reeleição e que praticar essa conduta fica sujeito aí a perder o seu diploma, ter o seu diploma cassado e, inclusive, o seu registro, né, dependendo da situação. E pode ocorrer também a prática da improbidade administrativa, prevista no inciso 1º do artigo 11 da Lei 8.429 de 1992. E por fim nós temos a 11ª e última conduta vedada destas 11 que eu escolhi para análise. Ela está prevista no inciso 7 do artigo 73 desta lei que nós estamos tratando, que é a 9.504 de 97. O que diz esse dispositivo? Diz o seguinte: é vedado realizar no primeiro semestre do ano da eleição. Qual é o primeiro semestre do ano da eleição? 1º de janeiro a 30 de junho. Observe-se, então, que ela já está em pleno vigor, essa proibição. Então, você que é prefeito, você que é presidente de Câmara, preste atenção, você que é membro de mesa diretora de Câmara, que isso aqui está já sendo aplicado e precisa ser observado. É proibido realizar no primeiro semestre desse ano despesas com publicidade dos órgãos públicos municipais, aqui prevê federal e estadual. Eu não vou tratar deste assunto, tá? Órgão federal e órgão estadual, porque a eleição é municipal. Então, despesas com publicidade dos órgãos municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos do primeiro semestre dos 3 anos que antecedem o pleito. O que quer dizer isso? Eu vou pegar as despesas que eu tive com publicidade no primeiro semestre de 2017, as despesas que eu tive com publicidade no primeiro semestre de 2018,
as despesas que eu tive com publicidade no primeiro semestre de 2019 e somá-las. Vou somar todas essas despesas e vou obter um valor. Este valor eu divido por 3 e vou achar a média do que eu gastei nos últimos 3 anos nos seus primeiros semestres. Tendo esse valor, eu vou ter um parâmetro para me saber até quanto eu posso gastar neste ano 2020, tá? Que é exatamente a média dos 3 últimos. Eu não posso ultrapassar esse valor. Se ultrapassar, eu estarei infringindo essa legislação, esse dispositivo do inciso 7 do artigo 73 da Lei das Eleições. Quais são as sanções aplicáveis para quem cometer esse tipo de conduta vedada? Vamos repetir praticamente o que eu disse, acabei de dizer da anterior. Suspensão da conduta vedada, se possível, multa de 5.000 a 100 UFIRs aos responsáveis, partidos políticos, as coligações, os candidatos beneficiados, sem prejuízo das outras sanções que eu já disse. Essa multa pode ser em duplicidade, em havendo reincidência, cassação do registro ou do diploma daquele que infringir, no caso o prefeito, o presidente de Câmara, os membros da mesa diretora, que são essas pessoas que autorizam essas publicidades, né? Esses pagamentos, né? Aqui pode entrar o servidor também, que porventura tenha autorizado, porque de uma forma ou de outra ele contribuiu para que essa conduta fosse praticada. Pode haver ainda a possibilidade de caracterização do crime eleitoral previsto no artigo 346 e 377 do Código Eleitoral, cuja pena de detenção é de até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Pode ocorrer também o cometimento do crime previsto no artigo 359-D do Código Penal, que se caracteriza pela ordenação de despesa não autorizada em lei. Se eu fiz, depois nesse período, ultrapassei o total de gasto da média dessas despesas, eu estaria infringindo esse dispositivo e estaria diante de uma despesa não autorizada por lei, porque a legislação eleitoral me proíbe. A pena aqui, nesse caso do Código Penal, desse artigo 359-D, D de dado, é de 6 meses a 2 anos. Pode ocorrer também a prática da improbidade administrativa, prevista nesse caso no inciso 10 e não no 11, como eu disse do anterior, no seu inciso 9, da Lei 8.429 de 92. Então, todas essas sanções podem ser aplicadas aos responsáveis pelas práticas dessas condutas. Como eu já disse em comentários anteriores, essas condutas podem ser aplicadas em bloco ou de forma individual. Vai depender da gravidade de cada uma delas e de acordo com aquilo que o magistrado entender conveniente para punir o responsável. Então, eu termino aqui esse trabalho sobre as condutas vedadas, sobre essas 11 condutas vedadas no ano eleitoral. Eu vou continuar fazendo meu trabalho ainda em outros vídeos posteriores, falando ainda de situações ligadas ao direito eleitoral, porque é um assunto do momento. Nós estamos no ano eleitoral. 4 de outubro é o dia da democracia, é o dia da festa da democracia, o dia em que nós teremos as eleições municipais para a escolha dos prefeitos e vereadores, que vão dirigir os destinos das nossas cidades brasileiras por mais 4 anos, e daqueles que vão criar leis e fiscalizar o executivo e o legislativo também por esse período de 4 anos. Eu peço a você que, se gostou deste vídeo, que compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seu amigo prefeito, com seus amigos de outras cidades, para que vocês possam trabalhar, estudar comigo este assunto, aprofundar um pouco mais, caso queiram, né? Porque o nosso tempo aqui é curto para falar de tanta coisa, né? Vocês podem ver que eu gastei aí 8 vídeos para falar dessas 11 condutas, porque se fosse para me ler para vocês as condutas, eu faria num vídeo só. Mas como eu tenho que fazer, desenvolver e dar exemplos para ficar bastante compreensível,
nós gastamos aí 8 vídeos. Então eu peço que você, que já me acompanha, que compartilhe com seus amigos. E você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no meu canal, vai aí na telinha, no sininho, aperte aí, deixe o seu like, para que você possa estar recebendo os nossos vídeos todas as terças-feiras. Vou continuar falando sobre isso e o meu próximo assunto falarei sobre restos a pagar no último ano de mandato. Pode o prefeito atual deixar dívidas para o seu sucessor, mesmo que ele seja reeleito? Fica aí a interrogação que eu vou tratar no próximo vídeo. Até mais e até lá, se Deus quiser.